Você já ouviu falar do sabor evangelho? Hoje em dia muitas pessoas dizem pregar o evangelho por aí. Em todo canto a gente encontra algum templo com algum nome grande lá, né, chamativo, e claro, sempre um líder único, poderoso, por trás de uma organização religiosa. Tem até aquele ditado que as pessoas comentam, e você pode até observar que é assim. Em vários lugares, quanto mais pobre é o lugar, mais existe ali uma igreja ou um bar em cada esquina. Cada dia que passa, mesmo com essa quantidade de templos, com essa quantidade de igrejas, a situação no país, as coisas em nossa volta, a maldade, ela só piora. É violência por todo lado, já percebeu? A violência que é cada dia mais cruel, pessoas matando os próprios filhos, como foi o caso do rapaz que foi lá, se matou e matou os filhos, né? Primeiro matou os filhos, depois matou, né? Traições no relacionamento. Hoje em dia é comum, né? Trair até motivação, tá até nas músicas. Pessoas usando o nome de Deus para enganar os outros, isso é mais frequente do que se imagina. E o próprio Senhor Jesus, ele já tinha avisado que existiriam tempos difíceis, que a gente teria guerra até dentro da própria casa, até dentro dos próprios irmãos. A Bíblia diz o seguinte: e o irmão entregará à morte o outro irmão, o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Mateus 10, 21. Então os próprios pais matando filhos, os próprios filhos matando pais, e mesmo com essa grande quantidade de templos religiosos por aí, a coisa só piora, né? Se o cristianismo é tão grande no nosso país, porque muita gente continua sendo triturada dentro dessas igrejas. E se parte disso tiver muito mais a ver com a pregação, que parece um evangelho, mas não é. Eu chamo isso, deu o nome aí do meme, aproveitando o meme, né? Eu chamo isso de sabor evangelho. Não é evangelho, é sabor evangelho. Entende? É quando a mensagem que é dita nessas igrejas tem a aparência de evangelho, tem até o linguajar de um evangelho, tem até versículos nela, tem até músicas emocionantes que faz as pessoas chorarem, mas no fundo tudo isso é só uma versão artificial, feita apenas para capturar as pessoas e para liderar essas pessoas, para dominar essas pessoas. E por que é tão difícil hoje em dia diferenciar o evangelho verdadeiro do sabor evangelho? Porque quanto mais o tempo passa, mais o sabor evangelho fica próximo do evangelho. E muita gente acaba trocando o evangelho simples da graça de Deus por uma imitação de algum líder religioso. E é justamente sobre este tema que eu quero falar nesse vídeo. Você vai aprender a identificar como funciona o sabor evangelho. E eu vou ser direto, tá? Eu já caí nessa, eu já caí no sabor evangelho. Eu já fui pastor dentro de um sistema religioso que não pregava o evangelho puro. Não. Ele não pregava o evangelho da graça de Deus, nem o amor ao próximo. O que tinha ali era uma mistura. Era um pouco do evangelho da graça com o evangelho da lei. Era um pouco do judaísmo, tanto é que alguns até deixavam a barba crescer, colocavam aquele pano na cabeça, né? É um pouco do judaísmo com um pouco do cristianismo, né? Templos, altares, né? E principalmente muita ganância. Eu vivi por dentro de um sistema religioso que tinha sabor de evangelho. Toda escolha, toda decisão que era tomada nesse sistema religioso, no final, o objetivo final dele era sempre arrecadar mais dinheiro das pessoas com campanhas, sacrifícios, votos. Enquanto eu e os meus amigos dentro do sistema
viviam uma vida travada, os líderes daquele sistema, a nata do sistema, exibiam os relógios mais caros, exibiam ali os ternos importados, andavam de carros, né, cada vez maiores, mais bonitos. E aí vem aquela pergunta: por que sabor evangelho? O sabor evangelho, ele chega a ser até mais atraente do que o próprio evangelho simples e puro da graça de Deus. É como aqueles vídeos de IA que tem hoje em dia, né? Que são falsos, mas parecem reais, entende? Parecem até mais reais do que os próprios vídeos reais. E o sabor evangelho, ele sempre vem vendendo uma solução rápida, vendendo uma promessa. O sistema religioso, na mente das pessoas, ele trabalha da seguinte maneira: ele precisa primeiro manipular essas pessoas, então ele vai buscar pessoas que estão com a sua mente fragilizada. Ele vai buscar pessoas que estão cheias ali de desejos. E para essas pessoas, eles vão fazer promessas vagas, mas cheias de esperança. A Bíblia, ela já escreveu sobre esse mecanismo, sabe? Quando as pessoas deixam de procurar a verdade, de aceitar a verdade, ou até mesmo de se contentar com a verdade e passam a procurar algo que agrada ali o coração delas. São pessoas que buscam líderes religiosos que prometem soluções fáceis como restauração de casamento, prosperidade. Essas pessoas, elas não entendem que a Bíblia diz, né? Porque virá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceiras no ouvido, comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, como diz em 2 Timóteo 4,3. O segredo por trás do sabor evangelho, ele está atrás do desejo que a pessoa tem. Para uma promessa falsa fazer efeito em uma pessoa, essa pessoa precisa estar cheia de desejos, cheia de urgências, com pressa, com ansiedade. E desejos comuns acabam virando isca para essas pessoas. Como, por exemplo, olha, você vai recuperar o seu marido, você vai retirar o seu filho das drogas, você vai curar dessa doença incurável aí, você vai sair da miséria, você vai ter uma vida, uma virada imediata. Qualquer que seja a dor grande que você tem, será transformada em uma solução. A mente entra ali num estado perigoso. Qualquer voz que prometa um alívio rápido acaba parecendo verdade. E é difícil você competir com essas promessas. É difícil você pregar e denunciar essas promessas, porque elas são sedutoras. Nada é mais sedutor do que alguém que promete tudo. Alguém que fala com confiança. Alguém que sabe dizer exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir e não conseguem usar a fé para atingir os seus próprios objetivos. Nada é mais forte, como diz a lei 27 do livro 48, Leis do Poder, nada mais forte do que promessas. Não precisa ser o evangelho puro, basta ter a aparência, o sabor de evangelho. Uma mistura de miticismo, né, o sal ungido, o óleo ungido, rosa ungida, e sacrifícios. O trabalho que a pessoa vai ter que fazer para poder conquistar aquela promessa. Aí alguém diz assim, mas Thiago, você está falando que promessas é a manipulação do sistema, né? Mas a Bíblia tem promessas, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, não sei o quê. Sim, é até verdade isso. Só que tem um ponto aqui que não é o que as pessoas falam. Elas não comentam, tem um ponto aqui que elas não dizem, que é o seguinte: nem todas as promessas ali feitas são feitas para a igreja. Muitas delas são feitas para Israel. Muitas promessas ali não se encaixam na vida de um cristão. O sabor evangelho, ele prega uma promessa que cria ali um sistema de troca. Você vai dar X de dinheiro, ou X de serviços,
e Deus vai te dar Y de coisa. Mas se não acontecer, é porque o X de serviço, o X de dinheiro que você deu, não foi o suficiente. Então é o sistema perfeito do Sabor Evangelho. Você faz. Se você não conseguir a promessa que foi prometida, a culpa é sua. Fácil, né? E isso daí não é evangelho. Isso daí é captura. Isso daí é manipulação. Então a primeira coisa que você precisa observar é algo bem simples. Se você está num lugar onde apresentam para você sempre uma solução para o seu problema, e para que você consiga a solução, você precisa participar de correntes, de campanhas, de metas, de propósitos, saiba que provavelmente você não está ouvindo o evangelho puro, mas o sabor evangelho. Porque a promessa de Jesus é que no mundo tereis aflições. Paulo disse, tendo que comer e que vestir, estejamos contentes. Mas o sabor evangelho sempre vai pregar alguma solução e principalmente focado nas coisas terrenas. Se você perceber que na instituição que você está, na igreja que você está, sempre pregam sobre conquistas das pessoas, né? Vitórias materiais, status para subir de nível, para virar o jogo, para ser o melhor, é justamente ali que está sendo pregado o sabor evangelho. A pessoa que está doente, a pessoa que está desesperada, ela acaba virando alvo dessa pregação, se agarra nessas promessas e muitas vezes acaba se endividando porque ela insiste ali em permanecer dando dinheiro para aquele líder, esperando ali a promessa que nunca chega. Porque a dor dessa pessoa é a isca daquele líder religioso. Por isso, todo manipulador religioso vai perguntar uma coisa para você. Observa bem. Todo manipulador religioso vai perguntar: como você está? Não para cuidar de você, para te ajudar, mas para identificar os seus desejos e descobrir como usá-los contra você. O seu desejo será contra ti. Lembra que Deus falou para Caim? Ele chega e diz: como você está, irmão? Se você responder assim: eu estou bem, mas eu sinto falta do meu ex, olha, está fazendo tanta falta. Pronto, acabou. Ele já tem um material completo para criar uma campanha de restauração, para trazer o seu ex de volta. Claro, você tem que fazer alguma coisa. Ele não vai simplesmente só orar para a volta do seu ex, não. Ele vai falar que você tem que ir na igreja, que você tem que fazer campanha, que você tem que fazer propósito, você tem que, entendeu? Para buscar o retorno ali do seu ex que você tanto ama, né? E se não der certo, ele vai dizer que a culpa é sua, que você não fez o que ele ensinou. Se você tivesse fé, ele tinha voltado, mas você não teve fé suficiente. Tá vendo? Você contou para o falso líder um problema e ele trabalhou em cima desse problema. E aí ele controlou você e fez você ter que buscar mais. Esse é o sabor evangelho. O sabor evangelho, o fracasso nunca é do sistema religioso. O fracasso sempre é seu. O falso evangelho é aquele que tem sabor de evangelho. Ele é cheio de milagres. Ele é cheio de curas misteriosas. O sabor evangelho foca no testemunho financeiro das pessoas, nas promessas de luxo, de prosperidade. Você vai ser empresário, você vai comer o melhor dessa terra, você vai trocar de carro, você vai, sabe? Eu sempre lembro de alguém que promete muito para as pessoas e que consegue manipular bem. Já vou falar dessa pessoa. A pessoa que mais prometeu, a pessoa que mais promete, já vou falar dela. Quem, Thiago? Satanás. A Bíblia diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4,9, já ouviu falar? Quem promete o mundo, quem promete dar tudo,
quem promete soluções fáceis é o diabo. O Sabor Evangelho faz exatamente aquilo que o diabo fez com Jesus, prometer tudo para capturar a sua adoração, o seu tempo e o seu dinheiro. Por trás do Sabor Evangelho existe um demônio controlando aquela instituição. E o grande problema do Sabor Evangelho é que você pode passar anos ali, ouvindo aquelas promessas, sem nunca receber o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Você recebe promessas, elas estão nas músicas, elas estão na boca dos pastores. Você recebe ansiedade, porque quanto mais tempo demora, você começa a achar que não está fazendo nada direito. Você recebe dependência, porque você fica ali seguindo as orientações daquele líder, mas você não recebe a liberdade. Então, eu quero te fazer 3 perguntas para você hoje, para que você possa pensar se não está dentro de um sistema religioso que tem sabor de evangelho. A primeira é: o centro da mensagem é Cristo ou os seus desejos? Quando dá errado, a culpa cai sobre o líder ou cai sobre você? A fé aqui está sendo usada para libertar a pessoa da ansiedade, da ganância, da avareza, ou para prender a pessoa em um ciclo de campanhas, de propósitos, de votos? Respondendo essas perguntas, você sabe se está no Sabor Evangelho ou não. Se você responder com sinceridade, vai perceber que tipo de evangelho você tem ouvido. Se é o evangelho daquele que morreu por nós para nos salvar desse mundo que é passageiro, ou se é um evangelho Sabor Evangelho, que te prende, te escraviza e que faz você focar só nas coisas deste mundo. Então é isso daí. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Fui!